Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os amados irmãos a que abram suas cópias das Sagradas Escrituras no Evangelho, conforme o relato de João, capítulo 5. Eu lerei os versos 16, 17 e 18. Peço que os irmãos acompanhem a leitura com atenção. O Evangelho, conforme o relato de João, capítulo 5, versos de 16 a 18. Está escrito assim na palavra do Senhor: E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida e nós precisamos do Teu auxílio. Derrama do Teu Santo Espírito para que Ele possa abrir a nossa percepção, abrir o nosso coração, para que a Tua palavra encontre solo fértil em nós. Dá-me fidelidade na exposição da Tua palavra. Que em tudo o Senhor seja glorificado. Ao que nós te pedimos, no santo e bendito nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, primeiro preciso fazer um alerta. Faz tempo que eu não faço citações e quando isso acontece elas acumulam. Então hoje eu farei várias citações, tá certo? Mas eu farei várias citações porque eu creio que o nosso irmão João Calvino, ele faz bons comentários acerca desse texto. Ele me ajudou bastante na percepção de alguns detalhes ou na reflexão de alguns pontos. Então, essa é a primeira coisa. Agora vamos voltar no texto em si. Nós vimos na semana passada a maneira como João relatou a cura do paralítico que estava no tanque Betesda. Nós vimos que nada é dito acerca da fé desse homem ou da mudança da sua fé, mas é dito acerca da sua condição espiritual. Nós vimos que esse homem estava morto espiritualmente. Nós vimos que diante da sua doença e da pergunta sobre a possibilidade de cura, a sua resposta foi por problemas e não perceber diante de quem ele estava. Ele não reparou em Jesus Cristo, ele não percebeu que ele era o Filho de Deus. Nós vimos que a sua postura nada mudou e a sua indiferença continuou, mesmo após a sua cura, dando-nos sinais da sua morte espiritual. E tudo isso nos mostrou o que era efetivamente importante no relato. Não era a cura do paralítico, não era o paralítico em si. Aquilo que era efetivamente importante nessa cena é aquele que efetuara a cura. Era Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu comentei também que nessa sessão que nós entramos, do capítulo 5, mais ou menos até o capítulo 7, nós veremos um progresso na maneira como Jesus revela-se, na maneira como Ele revela a sua identidade, e nós veremos também uma progressão na perseguição. Então é interessante essa dinâmica, porque quanto mais a perseguição aumenta, mais Jesus se revela. E quanto mais Jesus se revela, mais a perseguição aumenta. Eu creio que isso é importante trazermos à memória o propósito do relato de João. E por isso eu quero ler com os irmãos os 2 versículos que nos mostram a razão pela qual João escreveu o seu relato do Evangelho. Então João capítulo 20, versos 30 e 31 dizem assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Cada palavra escrita por João tem esse propósito. Cada palavra escrita por João tem o propósito de gerar fé no coração dos seus leitores. E, ao mesmo tempo, cada ação de Jesus tem a finalidade de mostrar quem Ele é.
de mostrar a sua identidade, de mostrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. A sequência do relato da cura do paralítico mostrar-nos-á que à medida que Jesus revela-se, mais perseguição aumenta. Entretanto, nós veremos que quanto mais a perseguição aumenta, mais Jesus revela-se. E hoje nós veremos a identidade que conduz à morte. A identidade que conduz à morte. E o verso 16 diz: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. E aí a primeira coisa que nós precisamos trazer à memória é quem são os judeus de acordo com João. Na semana passada, e aí eu vou repetir para que os irmãos memorizem isso, quando João usa o termo os judeus, ele não está a dizer todos e quaisquer judeus. Ele está a se referir à liderança judaica. Então, basicamente, a gente poderia percebê-los como os fariseus. E esse verso ele é uma espécie de um resumo de coisas, ou como disse João no capítulo 20, de sinais que não foram registrados. Porque se você reparar no verso, diz que os judeus perseguiam porque fazia estas coisas. Só que só foi relatado para nós uma cura. Então existe uma versão plural acerca de um evento singular. O que nos mostra de que muito do que Cristo fez aos sábados não foi registrado. Ou muito do que ele pode ter feito naquele sábado em específico não fora registrado. A gente não tem uma marca temporal para saber quanto tempo isso durou, se era um único sábado ou se foi um período um pouco mais longo de tempo. Não nos é dito a maneira como a perseguição aconteceu. O texto apenas nos diz que os judeus perseguiam Jesus. Nada nos é dito na forma como essa perseguição se manifestou. Agora, o que nós podemos saber é que cada vez essa perseguição ela era mais intensa. E essa perseguição, uma vez que ela começa, ela não retrocede, ela só avança. E ela avançará até um dia em que os fariseus conseguirão o que eles tanto desejaram. Eles crucificarão Jesus Cristo. Eu estou falando no tempo verbal, vendo como eles, está certo? Que eles já crucificaram. Não sei se está claro para você isso, mas só para deixar. Mas a gente vai ver que essa perseguição ela aumenta, e a gente vai ver que o alvo final é a crucificação no verso 18. A gente vai conseguir reparar isso nesse detalhe. E eu falo para vocês que esse verso é uma espécie de um resumo, que nós não temos um relato de quanto tempo João está a registrar, porque a maneira como ele conjuga os verbos, e aí eu sempre vou atormentar vocês com essa parte, dá-nos a ideia de ações repetidas e contínuas no tempo passado. Ou seja, continuamente no tempo passado, os fariseus perseguiam a Jesus. E continuamente no tempo passado, Jesus Cristo realizava coisas como estas, como a cura do paralítico. Se você já investiu parte do seu tempo, algum momento, a ler algum dos relatos dos evangelhos, vai ficar claro para você, vai ser tranquilo para você perceber quantos sinais ou quantos milagres, quantas proezas foram realizadas por Jesus. Então fica fácil perceber aquilo que João está a dizer. E mais uma vez, estas coisas, só para que você fique claro isso, Jesus curou, Jesus libertou. Então o que João está a colocar para nós é de que Jesus operava proezas espirituais, curas de doenças, mas o trabalho divino nunca resumiu-se apenas à cura física. Aspectos espirituais estão sempre envolvidos. Tanto é que Jesus avisa o paralítico, não volte a cometer pecado, para que algo pior não te aconteça. Nós vimos, Jesus já libertou endemoniados, expulsou demônios. Então, pensem nisso. João está a dizer coisas
nesse sentido, coisas espirituais com efeitos materiais. Agora, tem um detalhe importante, um dos comentaristas que eu olhei, Andreas Kostenberger, eu espero que eu tenha transmitido isso para vocês na semana passada, em que a impressão que eu tenho quando Jesus faz essa cura no sábado, pelo fato de nós não vermos transformação espiritual nenhuma na vida do paralítico, de que Jesus fez propositalmente para arrumar confronto com os fariseus. E esse comentarista, ele vai atrás de olhar as curas e a maneira como Jesus atuou ao longo do seu ministério, e dentro dos cálculos que ele fez, ele não traz um percentual, mas a maioria das curas registradas não foram feitas no sábado. Foram poucas as vezes que nós temos registrados de Jesus fazendo, ou Jesus a fazer curas no sábado, no dia do Senhor. Então Jesus, em alguns momentos, de maneira deliberada, para confrontar o farisaísmo, ele operava um milagre no sábado. E dessa forma, Jesus então vai confrontar, desafiar tradições não bíblicas, criadas e mantidas pelos fariseus. E tradições essas que sobrecarregavam o povo, fazia da vida do povo um jugo pesado. E é por isso que Jesus vai dizer: dá o seu fardo e pega o meu jugo, que o meu jugo é leve e suave. Jesus não está a falar para você entregar os problemas necessariamente da sua vida, apesar de você poder fazer isso. Ele está a falar do fardo religioso que era imposto sobre os judeus. E aí quando eu preciso de novo reforçar essa ideia acerca do dia do Senhor, porque o dia do Senhor é algo de extrema importância na vida do povo de Deus. Seja ele do antigo, seja ele do novo. E os fariseus, eles percebiam parte desse dia corretamente. Eles percebiam que não era correto trabalhar com o seu ganha-pão no dia do Senhor. Entretanto, eles acabaram por criar 39 regras adicionais ao mandamento da guarda do dia do Senhor. E essas regras, elas, na sua maioria, ou elas de fato contemplavam a vida religiosa, mas não contemplavam a vida religiosa na sua completude. Porque nós vimos na semana passada de que eles foram incapazes de ficar felizes com uma cura que aconteceu. Eles foram implicar com o paralítico carregar a maca dele, o leito dele, que não era proibido dentro da lei do Senhor, da maneira como acontecia. Então, dentro dessas 39 regras criadas pelos fariseus, tinha algo que não estava contemplado, é que a misericórdia não era necessária. A misericórdia não era necessária para se guardar o sábado na visão farisaica. E aí nós precisamos voltar e refletir e pensar por qual razão, ou quais razões, Jesus escolhe então operar essa cura no sábado. Por que Jesus resolve deliberadamente, intencionalmente, levantar essa questão, esse confronto? E eu vejo algumas razões para isso. A primeira razão que eu vejo é para mostrar que Ele é o Senhor do sábado. Se você olhar nos outros relatos do Evangelho, se você olhar em Mateus, Marcos e Lucas, você verá que Ele abertamente diz que Ele é o Filho do Homem, é o Senhor do sábado. E se Ele é o Senhor do sábado, o dia pertence a Ele. E Ele sabe como guardá-lo, e Ele sabe o que fazer nesse dia. Ele está além da possibilidade de repreensão, porque Ele é a palavra criadora. É Ele que está desde o princípio. E o segundo ponto, que eu creio que é bastante importante, é para mostrar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso aparece em Marcos 2, verso 27. Só que a gente precisa ficar atento para
perceber corretamente o que isso significa e o que isso não significa. Porque esse verso em que o sábado foi feito para o homem e o homem não para o sábado é deliberadamente usado na igreja moderna para distorcer a guarda do dia do Senhor. Distorcer de tal forma que a pessoa pode optar por fazer o que ela quiser no dia do Senhor. E se ela conseguir, então, encaixar dentro do domingo dela, ou dar uma passada na igreja, aí que ela pode fazer o que ela quiser com o dia do Senhor. E não é isso que esse texto significa. Quando Cristo mostra que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, é que obras de misericórdia são possíveis. Que a obra do Senhor continua a existir. E que não são regras humanas que vão travar o significado do dia do Senhor. E uma terceira razão que eu vejo que Jesus levanta essa disputa é para mostrar para nós a razão da existência do dia do Senhor. E aqui eu vou fazer uma espécie de uma digressão, eu vou pegar um desvio, que apesar de não ser o assunto mais importante nesse texto, eu creio que o dia do Senhor é um assunto muito importante para a vida da igreja. E talvez você nunca tenha percebido algumas coisas, talvez nunca alguém tenha te explicado acerca desse dia, e talvez você ache que o reunir-se no domingo é só uma mera convenção social, que quando dá você faz. E eu quero trabalhar com vocês teologicamente essa ideia. A primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é de que quando Deus estabelece o dia do Senhor na criação, Ele estabelece como sendo o último dia da semana. A língua portuguesa resolveu traduzir as palavras em hebraico e em grego literalmente para sábado dentro do nosso calendário. Então muitas vezes as pessoas confundem que o conceito está preso ao nome do dia. Tanto é que quando a gente lê aqui no nosso texto que ele fazia estas coisas no sábado, a palavra em grego, apesar de referenciar ao sétimo dia, aponta para a ideia do dia do descanso. Uma das coisas que eu gosto na tradução em inglês da Bíblia é que eles fazem essa distinção. Então eles nunca colocam, você nunca vai encontrar numa Bíblia em inglês, se você me encontrar me mostra, ainda não achei, quando fala da guarda do sétimo dia como sendo sábado, eles vão falar dia do descanso, mas usando a palavra original, e a mesma coisa para o primeiro dia da semana, que eu também vou falar um pouco do porquê dessa mudança que talvez você nunca tenha percebido. Mas eu vejo que existe a razão teológica por trás do dia do Senhor, eu consigo ver pelo menos 3. E essas razões, elas são espiritual, redentiva e escatológica. Eu falei os nomes, não significa nada. Vou tentar explicar. E para tentar explicar, eu vou contar com a ajuda dos nossos irmãos e vou começar com um deles que eu gosto muito, que é o Gerhardus Voss. E o primeiro aspecto desse dia do Senhor que eu quero trabalhar com os irmãos é o aspecto espiritual desse dia. O aspecto espiritual. E o Voss vai dizer o seguinte, abre aspas, o princípio que fundamenta o Shabat, ou o dia do Senhor, o dia do descanso, é formulado no próprio Decálogo, nos 10 mandamentos. Ele consiste em que o homem deve imitar o Deus no curso de sua vida. O trabalho divino de criação se completou em 6 dias e o 7º se seguiu, portanto, como um dia de descanso para Deus. Em relação com Deus, descanso não pode, é claro, significar a mera cessação do trabalho, muito menos a recuperação do cansaço. Então, o Voss trabalha 2 pontos importantes. O que não significa Deus descansou no 7º dia? Ele não descansou pelo facto dele estar cansado, porque Deus é o Todo-Poderoso, e se ele se cansasse, nós estávamos lascados. E ele não descansou de todas as suas obras,
Agora presta atenção, porque pode não parecer muito lógico para você, porque se ele tivesse descansado de todas as suas obras, tudo que fora criado cessaria de existir. Ou seja, todas as coisas, diferente do que o pessoal do teísmo aberto acredita, que Deus criou e soltou o mundo para rodar por conta, o mundo, a criação, só continua a existir porque Deus nunca deixou de sustentá-la. Então o que Deus descansa é do seu trabalho criacional. Então ele vai continuar que esse descansar não é nem cessação de trabalho, então Deus não fica ocioso, e nem recuperação de cansaço. Aí ele continua. Tal significado não é requerido de maneira alguma no uso da palavra no Antigo Testamento. Descanso se assemelha à palavra paz, em homenagem ao nosso irmão Amaro, Shalom, no sentido de que ela tem na Escritura, em função da mente semítica em geral, um tom positivo em vez de negativo. Ela significa a consumação de um trabalho realizado e alegria e satisfação advindas disso. Esse era o protótipo em Deus. A humanidade deve imitar isso não somente na sequência da existência diária de indivíduos, mas também em sua capacidade coletiva ao longo de um movimento histórico mais amplo. Ou seja, você não faz só isso individualmente, você faz isso coletivamente. Também para a humanidade, uma grande tarefa espera por ser cumprida. E no seu fechamento, ela aponta para um descanso de gozo, satisfação, que deve imitar o descanso divino. Então a tarefa ela é espiritual, a guarda do dia do Senhor é espiritual, porque no dia do Senhor, a tua alma encontra descanso no culto público. A tua alma é fortalecida e alimentada nesse descanso. Ela é espiritual porque ela exercita a sua dependência de abrir mão da tentativa de ter o controle da sua vida e do seu sustento. Se você acha que é difícil não trabalhar aos domingos, imagina para quem era agricultor numa era sem tecnologia como nós temos hoje. Sem sistema de irrigação como nós temos hoje. Nesse dia, Deus age de uma maneira distinta na vida do seu povo. E você pode experimentar esse descanso porque você larga de lado as ocupações do dia a dia. Você larga, você deita fora as preocupações com a rotina. O teu sustento, tudo, porque Ele cuida de você. Esse é o primeiro aspecto espiritual, e depois eu vou trabalhar como isso se manifesta na vida prática no outro verso. O segundo aspecto é o redentivo, ou seja, ao cultuarmos a Deus, nós recebemos a graça especial e somos santificados nisso. Mas não é apenas quando nós cultuamos a Deus, é quando nós guardamos de maneira correta o dia do Senhor. O guardar o dia do Senhor trabalha em nosso coração a imagem do Filho. O guardar o dia do Senhor envolve trabalho, vocês verão que envolve trabalho. Mas nisso, nós recebemos dele graça. Tinha um professor no seminário, no Brasil, Hermes Maia. E ele tem uma tese, e eu concordo com a tese dele, de que existe uma porção da graça de Deus, uma porção especial da graça de Deus que é derramada sobre os crentes na guarda do dia do Senhor, que o resto do mundo não experimenta. E a tese dele, e eu concordo porque eu vivo na prática, é que é no dia do Senhor que a igreja mais se cansa, mas se você chegar na segunda, você vai ver que você é o mais descansado no seu trabalho. Se você não experimenta isso na sua vida, liga um alerta. É no dia do Senhor que a gente descansa se cansando. A gente descansa a carregar pedras. Nós descansamos servindo o povo de Deus, servindo na igreja do Senhor. Agora, olha o que Calvino comenta acerca do aspecto redentivo. Se alguém contestar dizendo que o exemplo de Deus é mantido nos homens
para que descansem no sétimo dia? A resposta é fácil. Os homens não se conformam a Deus nesse aspecto, a saber, ele cessou de trabalhar, porém em abster-se das enfadonhas obras deste mundo e em aspirar o descanso celestial. A gente vai se abster das tarefas enfadonhas desse mundo, para que nós possamos estar envolvidas nas tarefas celestiais que vão trabalhar de nosso coração de tal forma que nós somos santificados. E quanto mais eu aprendo a me desprender das tarefas desse mundo, para que eu me dedique ao Senhor nesse dia, não apenas no culto público, na EBD, mas ao longo de todo o dia, não apenas na reunião de oração, mas ao longo de todo o dia. Quanto mais eu fizer isso, quanto mais o Espírito mover o meu coração a fazer isso, mais nós seremos libertos do amor pelo mundo e dos prazeres passageiros. E por fim, o terceiro aspecto é o aspecto escatológico, ou seja, das coisas por vir, das coisas futuras. E a guarda do dia do Senhor, ela é um antegosto da eternidade, no novos céus e na nova terra. E aí, de novo, eu vou trazer uma citação aqui do nosso amigo Voss, e a gente vai conversar ao longo dela. O sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor, traz esse princípio da estrutura escatológica da história na mente do homem, sob a forma simbólica e tipológica. Ele ensina sua lição por meio da sucessão rítmica de 6 dias de trabalho e um dia seguinte de descanso em cada semana sucessiva. O homem é lembrado dessa maneira de que a vida não é uma existência sem objetivo, que o alvo está além. É claro, ela prossegue, sem dizer que um dia devotado à lembrança do destino eterno do homem não pode ser propriamente observado sem o cultivo positivo daqueles interesses religiosos que estão tão intimamente ligados à questão final da sua porção. No dia do Senhor, meus irmãos, nós experimentamos a chegada da era vindoura no tempo presente. Se com a vinda de Cristo o reino de Deus invade a realidade, no dia do Senhor o novo céu e a nova terra invadem a realidade criada e caída e trazem alento, descanso, mas principalmente a segura esperança de que um dia nós viveremos contínua e harmoniosamente um relacionamento de intimidade com o nosso Deus e com os nossos irmãos na completa ausência do pecado. Isso é o dia do Senhor. É para que você possa ter no seu coração esse anseio, esse desejo de largar essa terra, de que o futuro venha logo, de que Cristo logo volte, ou que você logo morra. Para que você se desprenda das coisas materiais, das coisas terrenas, para que o seu coração encontre descanso, paz e libertação de toda e qualquer possibilidade de pecado. Nós precisamos, meus irmãos, de corações que cada vez mais amem essa verdade. Agora, se você não gosta do dia do Senhor aqui, não acho que o seu lugar é lá, com Ele. Se no tempo presente você não tem prazer em Deus, o que você acha que você vai fazer na eternidade? Se o teu coração não nutre esse desejo por Deus, pela sua presença, pela sua graça, o que você acha que você vai fazer na eternidade diante dele?
Como diria Spurgeon, se isso fosse possível, né, porque é uma situação hipotética, você seria como um peixe fora d'água. Não faz sentido nenhum. Não foi para ficar fora d'água que o peixe foi criado. Então, se você não gosta da guarda do dia do Senhor, se você não tem prazer na vida coletiva, religiosa no dia do Senhor, se você não tem prazer em se abster das atividades diárias no dia do Senhor, seja ela trabalho, estudos, se você não tem prazer de se envolver com os seus irmãos, com a sua família no dia do Senhor, liga um alerta no seu coração. É de amarelo para vermelho. O dia do Senhor é o antegosto do novo céu e da nova terra, no tempo presente. É o já que nós vivemos, do ainda não que nós viveremos. E por fim, a última explicação que eu quero dar nesse verso acerca do dia do Senhor é o porquê que o dia do Senhor sai do sétimo dia e passa a ser então no Novo Testamento o primeiro dia da semana. Porque existem seitas que vão argumentar que aqueles que não guardam o sétimo dia não podem ser salvos. E os adventistas são adeptos disso, a seita da Ellen White. Então, nós precisamos perceber que o conceito não é amarrado ao dia, necessariamente. Mas pense comigo, se no Antigo Testamento nós vemos o povo de Deus guardar o dia do Senhor aos sábados, no Novo Testamento nós vemos o povo de Deus a reunir-se no primeiro dia da semana para guardar o dia do Senhor. O texto que nós lemos hoje na Confissão de Pecados, Atos 20, verso 7, mostra que a igreja reunia-se no primeiro dia da semana para o partir do pão e para a exposição da palavra. E essa mudança de dia tem a ver com a ressurreição do nosso Senhor. Porque Cristo ressurge no domingo, no primeiro dia da semana, a igreja percebe essa mudança e passa a reunir-se aos domingos. Teologicamente, nós podemos perceber essa realidade como uma mudança decorrente de uma nova fase na história da redenção. Se os irmãos lembrarem das aulas de Atos, associada agora com os evangelhos, essa fase de transição na história da redenção traz mudanças práticas para a vida do povo de Deus. E uma delas é essa mudança da guarda do dia do Senhor, do sábado, para a guarda do dia do Senhor no primeiro dia da semana. No Antigo Testamento, o povo de Deus aguardava aquele que traria o descanso eterno, o Messias, o Cristo. Então, em termos de estrutura da semana, porque eles esperavam no futuro, o descanso se dava no último dia da semana. Eles aguardavam aquele que possibilitaria o descanso. Então dá a eles uma perspectiva futura de descanso. Entretanto, no Novo Testamento, o povo de Deus já vê de maneira realizada a vinda daquele que garante-nos o descanso eterno. Então, em termos de estrutura, a nossa vida começa a partir do descanso trazido pelo nosso Senhor. Agora, não mais eu me canso para buscar descanso, eu descanso para me cansar. Eu não mais preciso esperar aquele que viria, porque ele já veio. Nós começamos a nossa semana descansados, para que nós possamos enfrentar a dura realidade de vivermos nos últimos dias, como diz a palavra de Deus. Agora, voltando mais propriamente ao texto, vejamos agora a reação de Jesus diante dessa perseguição. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aqui a primeira coisa que nós precisamos perceber é uma questão de tradução. A nossa versão aqui, a versão que nós adotamos, ela traduz lhes disse. E eu creio
que a Almeida Revista Atualizada, a ARA, optou por essa tradução. Por quê? Porque a palavra, a ideia original da palavra é uma resposta e não uma simples fala. Como nós não sabemos se os fariseus falaram algo, eles apenas traduziram por disse. Mas se nós pegarmos lá a NIV, né, a nova versão internacional em inglês, ao invés de lhes disse, fala em sua defesa, ele disse. O verbo utilizado aqui no grego, ele transmite a ideia de uma resposta feita de maneira jurídica. É de fato uma argumentação acerca da sua postura. Cristo está a mostrar para eles a razão pela qual ele agia da maneira como ele agia. E o que nós podemos saber definitivamente, apesar de nós não termos as palavras registradas, é de que Cristo estava a responder à perseguição. Em que contexto isso aconteceu, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele estava a responder à perseguição, ele estava a responder aos fariseus. E a resposta de Cristo parece simples aos nossos olhos, olhos que estão distantes do judaísmo, porque a sua resposta consiste em dizer que ele trabalha como o Pai trabalha. E aos nossos ouvidos, isso não soa estranho. Ou pelo menos não deveria soar estranho. E Calvino vai comentar que, abre aspas, né, é preciso que vejamos bem que tipo de defesa Cristo emprega. Ele não replica dizendo que a lei da guarda do sábado era temporária e que a mesma deve ser agora abolida. Mas ao contrário, mantém que ele não violara a lei, porque esta é uma obra divina. Então uma coisa importante, Calvino ele pega um ponto bastante importante aqui, que é a guarda do dia do Senhor é um mandamento moral. E nesse sentido ele não foi abolido. O que foi abolido é o aspecto cerimonial que tinha na guarda desse dia. Mas a moralidade por trás da guarda do dia do Senhor não foi abolida. Então Calvino é preciso aqui. E bastante preciso ele é que a defesa de Cristo é: eu não violei, porque eu faço o trabalho do meu Pai. E se meu Pai trabalha desde sempre e Ele é o Criador, ele não está a pecar. Porque se Deus estivesse a pecar, aí a gente fecha as portas e vamos embora. Mas não é esse o ponto. Então nós vemos que existe, né, uma possibilidade de maneira pedagógica, de maneira didática, de nós fazermos a divisão do trabalho divino em trabalho criacional e trabalho de sustentação, de manutenção do mundo. E que Cristo está a dizer é que não é o trabalho criacional que ele está a fazer, uma vez que Deus parou, cessou com o trabalho criacional, é que ele mantém a guarda do dia do Senhor, porque ele se submete à lei, então, portanto, ele não poderia violar, senão não haveria possibilidade de salvação. Jesus agora mostra que o trabalho que ele faz não apenas é permitido, mas é necessário no dia do sábado. Porque se a obra divina é uma obra de sustentação da realidade criada, as ações de Cristo aos sábados, no dia do descanso, são obras que contribuem para a manutenção da realidade criada. E diante dessa realidade de aumento e da constante perseguição que Jesus sofria, de certa forma sofria dos fariseus, a gente pode imaginar, é porque a gente vai tender a pôr as nossas fraquezas, né? Mas de um certo sentido, os fariseus estavam a pressionar Jesus. A perseguição, queira você ou não, ela apresenta uma pressão. Ela coloca uma pressão na sua vida. E eu percebi isso na vida de um missionário que eu tive contato. Ele passou por um país perseguido, a gente se encontrou logo na sequência, e a maneira como aquela pressão da perseguição de um país que eu não posso citar, fez com que ele ficasse meio paranoico com tudo que acontecia ao seu redor.
Até que ele descomprimiu e voltou à normalidade. Então, de um certo sentido, é como se os fariseus tivessem a pressionar Jesus diante de tudo que ele fizera. Aí não tem como, né? Além dele ser o meu Senhor, não tem como não ser fã de Jesus, né? E ao invés de colocar panos quentes para abafar a confusão, Jesus apaga o fogo com gasolina. E eu amo quando ele faz isso. Jesus Cristo literalmente bota para quebrar na resposta que ele dá para os fariseus. Porque essa resposta, apesar de soar inocente nos nossos ouvidos, para o ouvido judaico, era um golpe que dava nocaute. Porque na sua resposta, Jesus não apenas mantém que ele estava a fazer o que era certo, ele fala que ele é Deus. Ele revela a sua identidade divina. Quando Jesus fala, eu trabalho como meu Pai, ele equipara-se, ele iguala-se a Deus, a primeira pessoa da Trindade. E aí Jesus mostra a toda a gente a importância da sua identidade. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado, dono do dia do Senhor. O propósito de Jesus era mostrar que ele, sendo Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, é ele o autor da salvação. E considerando essa confusão gerada, e a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão da identidade de Cristo, a maneira como ela afeta os fariseus e o porquê isso é tão pesado para eles, eu creio que nós precisamos pensar como lidar com o dia do Senhor. Se os fariseus erraram a tornar o dia do Senhor um grande fardo religioso, normalmente as igrejas dos nossos dias erram pelo oposto, pois não existe qualquer reverência pelo dia do Senhor. De maneira geral, eu não estou a falar que você necessariamente, mas de maneira geral, nós somos levados a pensar que o dia do Senhor eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Ou então, que esse dia, a principal função dele é que seja um dia de ócio, para que eu descanse o meu corpo do cansaço da semana. E o dia do Senhor não é isso. Olha o que Calvino vai falar. Eis no que Cristo insiste, que o santo repouso que estava ordenado pela lei de Moisés não é perturbado quando nos envolvemos nas obras de Deus. Basta para a presente passagem que a guarda do dia do descanso longe está de interromper ou paralisar as obras de Deus. Então a guarda do dia do Senhor longe está de ser um dia para você pegar o cartão vagabundo e deitar no sofá, e deitar na rede, e nada fazer. Não, pastor, mas eu passei no culto. Não te dá o direito disso. Existe algo do envolvimento na obra divina, que pode ser através de obras de misericórdia, visita a enfermos, ajuda aos necessitados, visita irmãos. Veja, olha que bênção, você pegar o dia do Senhor e almoçar com o irmão seu na sua casa, convidar um irmão seu para almoçar contigo. Vir para a reunião de oração, começar o dia do Senhor e encerrar o dia do Senhor, lembrando-se a quem nós servimos e diante de quem nós estamos. Pastor, mas eu estou cansado. Ah, só você. Estava vendo um vídeo ontem sobre a semana útil na China. Então, na média, tá? Não é que todo lugar vai ser assim, mas na média,
a escala, a jornada de trabalho, precisa mandar uns deputados brasileiros para lá, para a China. A jornada de trabalho na China é 7x0. 7 dias de trabalho por 0 dia de descanso. A cada 30 dias você descansa 2. E no ano, a empresa, as que são mais legais, fecha uma semana na semana do Ano Novo, chinês. Então, a escala 7x0. Jornada. Das 6 às 9. Das 6 às 21, para ficar mais claro. Então, das 6 da manhã às 21. E isso é não ter descanso. Isso é não ter descanso. A vida que você leva não é desculpa para você não reservar o dia do Senhor. Mas eu fiquei acordado até no sábado, até tarde. Problema seu que não se organizou. Problema seu que convidou gente chata para tua casa e você não avisou que ele tinha que ir embora mais cedo. Problema seu que não soube pôr regra na tua casa para fazer como as coisas vão acontecer. Eu ia começar em mim, tá? Começar em mim isso aqui. Não chamo ninguém para casa no sábado à noite, mas em vários momentos também não administro bem o meu tempo. Então a guarda do dia do Senhor envolve um desgaste na obra de Deus. Envolve um desgaste no reino que está em expansão. E nós precisamos pensar mais sobre isso. Assim, nós precisamos pensar no descanso dentro do padrão divino. Assim como Deus descansou do trabalho criacional, nós devemos descansar do trabalho que Deus nos dá para trazermos o pão de cada dia. Da mesma forma como Deus trabalha para sustentar o mundo, mesmo no dia do Senhor, nós devemos estar envolvidos na obra de Deus nesse dia. O trabalho que cumpre a guarda do dia do Senhor experimenta os 3 aspectos desse dia. Experimenta os benefícios espirituais, os benefícios redentivos e os benefícios escatológicos. Pense, e aqui eu vou dar um exemplo simples, pense no culto ao Senhor. A graça especial é derramada sobre o povo de Deus congregado, trazendo descanso para a alma sobrecarregada com as dores desse mundo caído. Benefício espiritual. Essa graça que é derramada santifica e fortalece a fé. Efeito redentivo, você está a ser santificado. E terceiro, essa graça que é derramada especialmente nesse dia, aquece o coração ao fortalecer a esperança que temos de que um dia viveremos em perfeita harmonia com Deus, com o próximo e com a criação. No culto ao Senhor, nós precisamos experimentar essas 3 realidades. Se o culto é um fardo para você, coloque-se em oração diante de Deus. Peça perdão para Ele, peça para Ele mudar o seu coração, para que você tenha prazer em estar cá conosco. E por fim, o problema levantado por Jesus aqui, a maneira como Ele apaga o fogo com gasolina, eu estou me apropriar aqui das ideias de Leon Morris, mas a maneira como ele se refere à primeira pessoa da Trindade, a Deus Pai, ele o chama de meu Pai. Meu Pai. E essa não é a forma como um judeu falaria. O judeu falaria nosso Pai. Ou, se um judeu fosse falar meu Pai, eles não tiveram aula comigo, mas eles colocariam um qualificador para distinguir, e eles diriam meu Pai que está nos céus. Assim, fazendo uma distinção entre Criador e criatura. Para a audiência judaica, quando Cristo diz meu Pai trabalha, eles perceberam corretamente que Jesus equipara-se a Deus. Ele diz ser Deus. Os nossos ouvidos desatentos, não desatentos necessariamente, mas sem a influência do judaísmo, não percebe isso num primeiro momento, não consegue reparar nessa realidade, mas para os judeus ficou muito claro, ficou claríssimo, como nós veremos no próximo verso. Qual era a identidade que Jesus estava a mostrar? Eles conseguem perceber o que Jesus estava a revelar. Eles repararam no que Cristo estava a fazer. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais
procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, na perspectiva judaica, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E se você tem ficado atento às partículas do texto, por isso vai ser uma continuação lógica do texto, é um conectivo lógico. Então, por que ele falou que ele é igual a Deus, Pai? Por isso, os judeus ainda mais intensidade. Ou seja, cada vez maior, cada vez mais intensa, cada vez mais intencional. Procuravam matá-lo. E aqui mais um verbo que está no imperfeito, essa ideia de uma ação passada que aconteceu repetidamente. Essa busca por matá-lo não foi algo esporádico, era algo contínuo, intencional. Esses homens não tinham sossego, eles queriam a morte de Jesus. E esse anseio, esse desejo, essa busca por matar o nosso Salvador, nesse texto, basicamente por duas razões. Porque eles criam que Jesus havia violado o sábado, e nós sabemos que não. E porque ele assume a sua divindade. E aqui é uma coisa interessante, esse texto ele é bastante importante se você vive, às vezes, no meio universitário, que tem ateus, as pessoas que são acima da média, muito inteligentes, que uma das acusações que as pessoas fazem é que Jesus nunca afirmou ser Deus. Às vezes um muçulmano vai poder falar isso, um ateuzinho, né, ateu vai falar isso também, mas esse texto mostra o contrário. Porque a gente tem um problema, o povo moderno. O povo moderno tem um problema de percepção da realidade, que ele acha que todo mundo é obrigado a comunicar como ele comunica. E ele acha que a única forma de você falar, que Jesus falar que ele era Deus, é se ele falasse assim, eu sou Deus. Mas o texto bíblico é tão claro quanto a isso, que não é uma única vez que Jesus fala quem ele é. Vai ter outro momento que ele vai falar assim, eu sou, em que os judeus vão pegar em pedras, vão procurar matá-lo. É claro para toda pessoa daquela época, e por isso que eu falo que parte das acusações que o cristianismo recebe tem a sua origem na desonestidade intelectual daqueles que o criticam. Que criticam sem saber, dizem que tem muita cultura e não entende nada. Jesus Cristo, nesse verso, no verso 17, afirma ser Deus. Ele afirma a sua divindade. Então, memorize, João 5, 17 e 18. Isso explica que Jesus, um texto pelo menos, tem mais, que Jesus Cristo afirmou ser Deus. E nesse texto, de novo, nós temos aquela constante que eu tenho trazido, existem apenas duas formas de você responder a quem Jesus Cristo é. Existem apenas duas possibilidades de resposta à identidade de Cristo. A primeira delas é a expectativa de João quando ele faz esse relato. É que eles creiam, se submetam. Mas a segunda delas é a rebelião, a rejeição. Uma rejeição que conduz para a morte. Uma rejeição que conduz para a morte eterna. Uma rejeição que conduz para a morte em vida. Uma rejeição que conduz à falência total do ser humano. O problema dos fariseus não estava fundamentalmente relacionado às obras de Jesus. Antes, o seu principal ponto era a identidade que ele afirmava ter, que incomodava. Por isso, mais uma vez nas palavras de Calvino, à medida que a glória de Deus for mais plenamente exibida na vida de Cristo, Satanás também se enfurece ainda mais violentamente em seus membros e em seus instrumentos. Como foi na vida de Cristo, assim é na vida da igreja. Quanto mais a glória de Deus é vista na sua vida e é vista na vida da igreja, maior será ou serão os ataques do inimigo. Satanás usará os seus membros e os seus instrumentos.
Aqueles que não se submetem a Cristo são instrumentos de Satanás. São, nesse instante, propriedade do parasita do reino de Deus. Pense nos nossos dias. Pense a forma como o cristianismo enfrenta uma oposição pública descomedida. Veja nos discursos ideológicos a maneira como o cristianismo é afrontado. Não importa qual seja o protesto. Se você aparecer com uma cruz, você vai apanhar. Você vai ser criticado, você vai ser xingado, você vai ser cuspido. Não importa. Porque a rebelião contra Deus vai conduzir à morte das pessoas. E essa morte vai gerar os seus frutos de podridão na perseguição que eles realizam. Nós temos exemplo claro no continente que nós moramos. O berço da reforma. Rebelou-se contra o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. E hoje colhe os frutos da sua rebelião. Uma geração que diz celebrar a vida, mas que na verdade ama celebrar a morte. Seja de pessoas não nascidas, seja de pessoas em idade avançada, seja em pessoas com condições de saúde distintas, seja pela limpeza étnica, como Hitler faria se ele estivesse vivo nos nossos dias, através de abortos, assassinato de pessoas com síndromes, como é estimulado cá em Portugal. Traz morte quando nós vemos cada vez mais países abraçando conceitos de ideologia de gênero, cirurgias que mutilam crianças, drogas que destroem esses corpos e afundam essas vidas em miséria. Um continente que se rebelou contra Deus e vive uma promiscuidade sexual, se esbanjando em bens materiais, achando que segurança e riqueza são aquilo que importa. Satanás tem muitos instrumentos na Europa, mas Jesus Cristo está a levantar a sua igreja. E a igreja de Cristo sempre avança, ela nunca perde, ela nunca deixa de existir. O remanescente fiel sempre esteve cá. E cada vez mais ele fortalecerá a sua igreja no seu caminho. Agora, o que essa postura de Jesus Cristo de apagar o fogo com gasolina, essa maneira com que ele avança retoricamente a dizer contra os fariseus, quando ele diz que ele é Deus, o que isso nos ensina? Calvino de novo vai dizer, por meio de seu exemplo, porém, ele nos ensinou que jamais devemos render-nos à fúria dos homens maus, e sim, tudo fazer para mantermos a verdade de Deus, até onde a necessidade o exigir, ainda que o mundo inteiro se oponha e murmure. Nós somos chamados a nos submetermos a esse Senhor, dono do dia do descanso, esse que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o meu dono, o seu dono. Nós somos chamados a submetermos a Ele, de tal forma que não importa quem venha contra nós, nós nos manteremos firmes naquilo que Ele quer, nós nos manteremos firmes nos valores bíblicos, não importa a força que eles venham, não importa a perseguição que eles tentem, ainda que tenham que tirar a nossa vida, vem para cima. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Que quando nós somos atacados na maldade, nós avançamos na bondade. Quando eles vêm para cima de nós desejando o nosso mal, nós avançamos espalhando as boas novas de salvação. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus sabia o caminho que estava proposto para Ele. Jesus Cristo sabia todas as consequências de todos os seus atos. Ele sabia que ao revelar-se progressivamente como Messias, como Deus encarnado,
que ele não apenas estaria a aumentar a perseguição contra a sua pessoa, mas que em última instância isso culminaria na sua crucificação. Jesus Cristo sabia que a sua identidade conduzi-lo-ia à morte. Por causa da sua missão em obediência ao Pai, ele revelou-se como Messias, sabendo tudo o que aconteceria. No texto de hoje, nós vimos a sua divindade ser claramente revelada através das suas palavras. Relembrando as palavras de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Na verdade, Jesus, fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Assim, Jesus não apenas deixa claro quem Ele é, Ele também mostra-nos o caminho que devemos seguir. Se você crê que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, assuma a identidade que conduz à morte. E eu quero fazer com os irmãos 3 breves aplicações. A primeira dela é: se você tem vivido como um espião cristão nesse mundo, arrependa-se. Não existe espaço para 007 no reino de Deus. A sua identidade não tem que estar escondida, a sua identidade tem que estar revelada. Assuma a sua identidade cristã, custe o que isso te custar. Morra. Se essa identidade conduz à morte, morra para as suas paixões. Morra para as paixões do mundo. Não tenha medo de ser perseguido pela sua identidade. Não tenha medo de ser perseguido pelas implicações práticas dela na sua vida. Não tenha medo de ser perseguido por palavras que serão usadas contra você. Não tenha medo de ser perseguido pela perda do seu trabalho. Deus é quem te sustenta. Não tema a tortura física, se ela vier. Deus te sustentará como Ele sustentou Estevão, como Ele sustentou mártires ao longo do 1º século, 2º século, assim como Ele sustenta os nossos irmãos que são diariamente massacrados na Nigéria. Não tema. Não tema a perseguição que gera tortura e não tema a perseguição que gera morte. Assuma a identidade que conduzir-te-á à morte, trazendo o prêmio valioso da vida eterna. Segunda aplicação: arrependa-se se você tem tratado o dia do Senhor como um dia qualquer. Se você não tem tido no seu coração o zelo que esse dia demanda. Busque ter uma visão correta do dia do Senhor. Antes de tentar ter uma lista do que fazer e o que não fazer, busque perceber o conceito, busque perceber teologicamente esse dia, busque passar aquilo que você faz nos filtros das Escrituras. Penere a sua realidade para que você possa guardar o dia do Senhor. O mais fácil de todos: abra mão do seu trabalho no dia do Senhor. Esse é o mais fácil. Agora, estudante não estuda. Eu sei que você já não gosta de estudar nem durante a semana, né? Mas porque você não estuda na semana, às vezes você quer compensar no domingo. Porque você foi displicente com o que os seus pais te dão, com o que o Estado acaba por te dar muitas vezes, que é a educação pública. Você não estuda quando deveria e quer compensar onde não deveria. Pais, não tente recuperar o tempo com seus filhos no domingo, se você desperdiçou o tempo durante a semana. Não vai faltar o culto para ter tempo de qualidade com o teu filho, porque essa é qualidade junto com Satanás, clássica, alta qualidade. Aprenda biblicamente, teologicamente, o que o dia do Senhor representa. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para guardar esse dia. Viva a vida comunitária da igreja. Abra mão do ócio no dia do Senhor. Viva uma vida ativa na obra
do Senhor. Ore a Ele, peça para que Ele possa mudar o seu coração. Coisas que você acha que são impossíveis de você abandonar no dia do Senhor, abandone. Eu abandonei o Corinthians no dia do Senhor. Eu nem quero saber o resultado. E isso eu abandonei quando eu estava no auge, tá? Não é agora que está lá no declínio, não. Quando estava no auge, eu abandonei um dos maiores ídolos que eu tinha na minha vida, que era o Corinthians. Creia que Deus pode transformar o seu coração e te dar prazer na guarda do dia do Senhor. A guarda do dia do Senhor está longe de ser algo legalista. A guarda do dia do Senhor tem a ver com o prazer que nós encontramos no nosso Deus. E última aplicação. Se você é como os fariseus desse texto, e se você ainda não crê em Jesus Cristo, ainda há tempo para você tomar uma decisão diferente deles. Se você não consegue, se você ainda não reconhece Jesus Cristo como o Messias, o Salvador do mundo, ainda há tempo de você abandonar a vida que você leva e depositar nele a sua fé. E então, usufruir dos benefícios da vida eterna, no tempo presente, no dia do Senhor, até que um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi exposta. E diante dela, tantos desafios são levantados para nós. Tantos pecados nossos são expostos. Tantas fraquezas que nós carregamos no nosso ser. E nós te pedimos perdão pela vida que nós temos vivido, individual e coletivamente. Nós te pedimos perdão pela nossa falta de zelo com o dia do Senhor. Nós te pedimos perdão por não trabalharmos como deveríamos. Nós te pedimos perdão, pois muitas vezes dizemos crer em Jesus Cristo, mas não reconhecemos como nosso Senhor e o Senhor das nossas vidas e do nosso dia. É com o coração quebrantado, Pai, que a Tua igreja se achega ao Senhor para esse momento da mesa, a Santa Ceia do Senhor. Que esse momento possa fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa alma, possamos experimentar o descanso que está presente no culto público, na participação da mesa. Dá-nos um coração que se deleita na Sua presença e no culto coletivo e na vida individual. Tudo isso é o que nós te pedimos, através dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, e agora nós vamos